Seu futuro é as Forças Armadas. Muito bem, então vamos lá? Bora. Jurubebas? Sim, Jurubebas, o pior e o melhor podcast do planeta. Como sempre, né, hoje a gente vai abordar um tema aqui com profundidade, porque a nossa convidada sabe o que fala sobre os assuntos que serão abordados aqui. Ela é uma especialista, é uma doutora, né? E é um assunto que interessa, sim, a todo mundo. Porque muitas vezes a gente ouve falar de certas coisas relativas à saúde, mas a gente só ouve falar, né? Você não se interessa muito, você não aprofunda e tal, aquilo passa batido. E hoje, nos dias de hoje principalmente, nós somos vítimas de muito senso comum. Na internet, por exemplo, tem muita gente falando bobagem sobre assuntos importantes, né? Então, hoje, a gente trouxe aqui uma especialista que está completando esse ano ou meados do ano que vem a maioridade no tema, né? Já tem 17 anos de profissão, daqui a pouco vai completar a maioridade de profissão, isso já é muito relevante, né? Então, ela lida nessa área, tem muita experiência e hoje, nessa conversa, eu vou tentar trazer o máximo de informações através dela para você sobre o tema que a gente vai lidar aqui. Você já ouviu falar em saúde integrativa, né? Eu já fiz aqui um podcast falando sobre isso com uma médica, né? Uma doutora também. Mas a pessoa que está comigo hoje, ela é fisioterapeuta e ela trabalha com fisioterapia integrativa. Ela vai explicar, né, o que é isso para você entender muito claramente. E aí, a gente vai passar por ozonioterapia, terapia neural, suplementação ortomolecular, estética. Por quê? Porque quando você fala em terapia integrativa, né, ou fisioterapia integrativa, aí você está num mundo muito diferente do mundo comum. Ou seja, quando você vai a uma fisioterapeuta por algum problema e ela é fisioterapeuta e vai lidar com você só com a fisioterapia, é uma coisa. Quando você vai numa fisioterapeuta que trabalha com fisioterapia integrativa, aí muda totalmente a conversa, porque ela vai usar um monte de ferramentas, coisas que têm a ver com aquele contexto, e isso pode ser altamente favorável para a cura das pessoas, ok? Dito isso, doutora Juliene Braga, seja bem-vinda ao nosso Jurubebas com esse sorrisão aí maravilhoso. Muito obrigada. Prazer tê-la aqui. Prazer é todo meu, alegria, satisfação, agradecida pelo convite. Doutora Juliene, fisioterapia integrativa, vamos começar por aí, né? Do que se trata realmente isso? Vamos lá, a gente está falando de um universo, né? Há 17 anos, quase 18, quando eu me formava em fisioterapia, esse nome não existia. Era uma realidade totalmente desconhecida para a grande maioria dos profissionais, né? Então, a gente saía realmente com o senso comum de que fisioterapia é exercício, é massagem, é uma eletroterapia, já se tinha muito conhecimento sobre a fisioterapia respiratória hospitalar e a neurológica, que já é muita coisa, né? E o universo da integrativa vem crescendo muito, vamos falar aí de uns 7, 8 anos para cá, com recursos novos, com novas formas de atuar, e isso abre o leque para o fisioterapeuta atuar em áreas que antes a gente não poderia, né? E a gente tem vários recursos, por exemplo, o ozônio é um deles, a terapia neural é uma outra, né, um outro recurso maravilhoso para a gente otimizar o sistema do organismo do ser humano de uma forma geral. A gente vem com práticas também como a suplementação ortomolecular, né? E eu brinco que isso tudo melhora a condição estética, porque se você tá bem por dentro, por fora, o corpo agradece. Isso aí é uma certeza, absoluta. Viu? Absoluta. Apesar da filosofia dizer, não existem certezas e tal, ou verdades e tal, mas, cara, quando uma pessoa está feliz... É verdade. A aparência é outra, A aparência é outra. Então, assim, a gente utiliza desses recursos, que são recursos incríveis, né, que passa aí por algumas discussões que às vezes desenvolve ali algumas
alguns questionamentos, né? Principalmente por parte de algumas áreas de profissões da saúde, porém que quem se dispõe a trabalhar com isso, a gente vive uma outra realidade. O paciente que antes, numa fisioterapia comum, precisava lá de 20, 30 sessões para reabilitar, com as práticas integrativas a gente consegue resultados incríveis com 5, 6 sessões. Então a gente consegue otimizar o tempo do paciente, a gente consegue deixar o paciente bem e isso deixa ele feliz e a gente transforma ele num efeito cascata, né? Ele fica feliz, ele traz outro e isso vai virando como é que tem sido essa, digamos assim, esse convencimento da eficiência disso na área da saúde? Por exemplo, a gente sabe que existem muitos médicos, né, que falam, não é bem assim. Então, eu digo o seguinte, tem muita gente que ainda é completamente analógico. Eu faço esse tipo de comparação para dizer o seguinte, tem gente que fala, não, medicina é isso aqui, cara, entendeu? E, na verdade, isso fecha uma porta para coisas importantes e oportunidades. Como é que tem sido isso, assim, enfrentar esse pré-conceito sobre essas coisas? Isso eu vivo, assim, diariamente. É uma realidade dura. Não é brincadeira, porque a gente vem de uma geração que foi doutrinada a entender que o médico ele é autoridade absoluta sobre qualquer tipo de doença e patologia. E isso é muito complexo, porque o que às vezes a gente tenta ali no consultório de convencimento, de mostrar estudo científico, mesmo assim o paciente fala assim, mas eu vou lá no meu médico para ver se ele autoriza. Vamos falar especificamente do ozônio. O ozônio, especificamente falando, ele só não é liberado pelo Conselho Federal de Medicina. Para todos os demais conselhos, fisioterapia, odontologia, farmácia também, todos os demais conselhos aprovam e liberam que os profissionais atuem com essa prática. Quem não autoriza? A medicina. Por que isso? Porque o médico realmente ele foi desenvolvido para ser doutrinado para trabalhar com a doença. E na prática integrativa nós trabalhamos desenvolvendo saúde. Como que funciona isso na prática? O médico, ele vai, você procura o médico, faz lá os seus questionamentos, mostra os seus sinais clínicos, os seus sintomas, ele vai te pedir exame. Mediante aos exames, ele vai te passar o quê? Um remédio. Não é assim? Quem ele está enriquecendo? A indústria farmacêutica. Existe um conflito político muito grande nessa história. E aí, ele te passando o remédio, ele não olha para onde? Para os seus sintomas clínicos, que são extremamente relevantes. O que é o sintoma clínico? É o que você sente. Mas, doutora, minha cabeça está doendo. Doutora, eu tenho manchinhas aparecendo pelo corpo. E aí, sempre tem uma imagem que vem à minha cabeça. E ela roda muito a internet, às vezes vocês já viram por aí. A paciente está sentada na maca, com o corpinho todo pintado, descabelada. E aí, o médico, olhando os exames, diz a ela assim, mas você é a figura da saúde, seus exames estão ótimos, está tudo normal, você não tem nada. Então, onde que está o médico ouvir e escutar os sinais e sintomas clínicos do paciente? Então, a integrativa, ela veio para desenvolver a saúde, para prevenir e também tratar as patologias. Então, quando a gente fala dos conselhos autorizarem, existe uma briga muito grande, exatamente porque o Conselho Federal de Medicina, ele se acha, vamos dizer assim, superior às demais profissões. E a gente enfrenta essa batalha todos os dias no consultório. É uma batalha dura, árdua e difícil. Depois que o Conselho Federal de Medicina autorizou a cloroquina durante a pandemia, assim, eu que já tinha um pé atrás, né, passei a ter os 2 pés atrás depois disso. Mas na minha visão, o que acontece? Eles não se abrem para novos conhecimentos, primeiro pelo conflito político que existe. E por quê? Vamos falando do ozônio, considerando o raciocínio que a gente estava seguindo. O ozônio não tem como ser patenteado, assim como a medicação. Por que não tem como? Porque o ozônio é uma molécula presente no nosso ar, né? A gente se desenvolve a molécula. Ninguém inventou, ela já existe, né? Foi se descobrindo o poder do ozônio ao longo da história do ozônio, né? Através de médicos que se sentiam, às vezes, estranhos na profissão. Falavam assim, mas será que eu vou
formar só para passar remédio para o meu paciente. E alguns médicos mesmo começaram a fazer experiências com máquinas eletrostáticas. Eu estou falando aqui de 1829. E aí, nessas experiências, eles percebiam que, juntando algumas moléculas de oxigênio com outras coisas, se sentia um cheiro estranho. Aí foram buscar, que cheiro é esse? Então, a partir disso, o ozônio foi sendo desenvolvido. Então, se data o primeiro gerador de ozônio em 1839. O ozônio foi extremamente utilizado na Segunda Guerra Mundial, porque era o que tinha para tratar feridas dos feridos de guerra. Tem uma coisa, só ilustrando o que a senhora está dizendo aí, tem um uso para o ozônio, né, que é na sanitização de alimentos. Isso, tem. Que é assim, sei lá, 1000 vezes mais eficiente do que o hipoclorido, né, que é a água sanitária, muito mais eficiente. E outra coisa que é fundamental, não deixa nenhum resíduo. Não, nenhum resíduo. Outro dia eu estava lendo sobre isso, falei, cara, mas só que não é uma coisa muito conhecida, as pessoas ainda não têm noção do que é isso e não é tão fácil de você utilizar e tal, mas a indústria alimentícia pode se beneficiar assim demais da utilização do ozônio na sanitização dos componentes, né? Com certeza. Não só dos alimentos, né? A gente fala da sanitização também de ambientes, né? Sim. A gente tem dados de um hospital de Campinas, em São Paulo, que durante a pandemia não registrou mortes por Covid. Por quê? Porque eles sanitizavam o ambiente com ozônio. Considerando que o ozônio é bactericida, virucida, fungicida e anti-inflamatório, como que era esse ambiente? Extremamente estéril, saudável. Então, o vírus do Covid não se dissipava nesse ambiente. Olha que loucura. Pois é. Bom, voltando para a nossa fisioterapia integrativa. A ozonioterapia é uma das coisas que ocorre. Agora, como utilizar o ozônio para que ele seja um benefício na fisioterapia? Assim, porque muita gente a essa altura fala, mas o ozônio é uma molécula, é um gás e tal, sei lá, né? Enfim, como é que isso pode ser usado em fisioterapia? Vamos lá. A bola tá aí. Essa é a minha área, né? Então, o fisioterapeuta, ele tá acostumado a lidar com dor, né? Quando chega um paciente com dor... Todo mundo pensa em massagem, né? Todo mundo pensa em massagem. Exercício, massagem e tal. Não, eu tô com dor, Ju, nas costas, faz uma massagem em mim? Eu até faço, mas vem cá, hoje a minha forma de trabalhar é assim. Eu vou te avaliar, fazer sua anamnese, entregar sua avaliação e falar, olha, a forma de tratamento para otimizar seu tempo é essa. A massagem nós vamos deixar para depois. Você vai me contar se você vai precisar da massagem. Então, o ozônio hoje na fisioterapia, a gente utiliza ele de diversas formas para ofertar o gás para o corpo humano e ele colaborar com esses resultados de dor, com resultados de baixa de energia. Então, como que eu trato isso? Na prática, vamos falar na prática. O paciente chega para mim, é clássico, dor nas costas. Né? Quem não tem dor nas costas? E há estatísticas... Mas também com a quantidade de coisas penduradas nas costas das pessoas hoje em dia, né? Né, meu amigo? Vamos combinar, Antônio. Só dívida, imagina a quantidade e o peso disso, Então, assim, dor nas costas. Então, a gente vai trabalhar literalmente aplicando. Agulhadinhas mesmo em todo o trajeto da musculatura da coluna. Né? A gente tem diversos graus de profundidade para a gente aplicar, diversos ângulos que a gente vai utilizar. Então, eu vou utilizar a seringa, vou utilizar a agulha para aplicar no trajeto da coluna. De certa forma, invasivo esse tratamento. Ele é invasivo. Né? A gente considera o invasivo hoje, essa é uma outra discussão que dá uma novela, mas o invasivo hoje é o que influencia na função de órgãos, que médico pode. Então, a gente utiliza o termo invasivo porque ele adentra a pele, mas fica só na camada da pele. Entendi. Então, eu não vou influenciar na ação do funcionamento dos órgãos do paciente. Não nesse primeiro momento que nós estamos falando de coluna, certo? Então, na prática, eu vou aplicar ozônio em todo o trajeto da coluna e eu posso associar com outras técnicas para otimizar o resultado daquela musculatura. Então, eu vou com laser, né? Eu posso a terapia neural aqui já também? Devo utilizar a terapia neural. A terapia neural, hoje também, eu falo que ela é um divisor de águas. Porque a terapia neural, eu falei do ozônio trabalha na musculatura. A terapia neural vai trabalhar a inervação. Então, uma musculatura doente tem ligação com o nervo doente também. E a gente tem
pares de nervos saindo de todo o trajeto da nossa coluna. Então, eu entro com a procaína, que é a principal substância da terapia neural, e com o ozônio associados. Aí, meu amigo, não tem dor que resista. O resultado vem realmente. Vem realmente. Eu provoco no corpo do paciente algumas reações químicas que vão otimizar para que o próprio sistema anti-inflamatório do nosso organismo combata aquela patologia. Daí eu não preciso de remédio, não preciso de repouso e a sua função é restabelecida. Essa frase aí, eu não preciso de remédio, isso liga a luz amarela na indústria farmacêutica na mesma hora, né? Exato. Luz amarela não, luz vermelha mesmo, né? Luz vermelha, porque como assim não precisa de remédio? Pronto. É verdade. Porque é uma das indústrias que mais fatura no planeta. A mais, né? Eu falo que é a mais aí. Eu acho, realmente, pode ser. A nível Brasil, eu tenho certeza. Porque é engraçado isso, né? E por mais que a gente fale para as pessoas sobre isso, né? Você, eu tô com dor de cabeça, vou tomar um remédio para dor de cabeça. Tá, mas por que tem essa dor de cabeça? Exatamente. Qual é a causa? Qual a causa disso? É engraçado, a senhora falou em anamnese, né, do paciente e tal. Outro dia eu estava entrevistando aqui ele é um neurologista, cirurgião, que especificamente trabalha com coluna. Aí ele estava dizendo isso, assim, hoje, infelizmente, a medicina, o paciente chega, existe um distanciamento, o cara nem toca no paciente, não conversa direito, já pede exame e tal. E não era isso, né? Não era isso. Ou seja, até a pessoa se sentir bem recebida faz parte do tratamento. Com certeza. Não é não? Então, assim, a anamnese, ela é fundamental. Por quê? Porque ouvindo o paciente, você vai ter um norte. Com certeza. Né? Se você for uma profissional preparada, dependendo do que aquela pessoa está falando, você pode chegar à conclusão de que ela não tem aquele problema que ela imagina, que é outra coisa completamente diferente. Exatamente. Isso deve acontecer diariamente na sua vida, né? Diariamente, porque às vezes quando eu chego na parte da anamnese que eu pergunto qual que é a sua atividade laboral, com que você trabalha, às vezes a causa está ali. Com a postura errada durante horas de trabalho, né? Às vezes o paciente que trabalha sentado no computador não tem os ajustes laborais do mobiliário para que ele trabalhe de forma funcional. Outro que trabalha já em pé por muitas horas. Então, a gente tem vertentes muito divergentes aqui, mas que a causa está na conversa. A gente só consegue encontrar na conversa. E a gente falando dessa relação médico-paciente, esse esfriamento é uma queixa constante. O paciente nem olha, vai lá e te prescreve e tchau. E onde fica o relacionamento médico-paciente e o interpessoal também? E por incrível que pareça, durante a consulta, aquele momento ali pode ser um dos pouquíssimos momentos que aquele paciente vai parar e se localizar, né? É verdade. Porque eu costumo fazer uma brincadeira com as pessoas, tipo assim, às vezes eu chego num restaurante para almoçar ou jantar, sei lá o que e tal, e encontro algum amigo que já terminou de comer, né? Eu falei, não, já terminei. Você comeu o quê? Como assim? Não, você comeu o quê? Que gosto que tinha? A maioria não sabe dizer para você o gosto que tinha. Olha só que doideira. Você tá tão no automático, né? Hoje é muito comum, qualquer lugar que você vai na hora do almoço, as pessoas estão com o celular do lado e assim, comendo, mas elas não estão ligadas no sabor da comida, na temperatura da comida, no cheiro, nada. Esse automático aí, com toda certeza, ele adoece as pessoas. Ah, certeza. E aí o primeiro a sofrer é o corpo, né? Com certeza. Hoje, inclusive, a gente fala de doenças desconhecidas ainda, muitas patologias novas que estão surgindo. E várias coisas têm se partido a partir da gente estar sempre com contato com a radiação dos celulares, das telas, a presença de telas, né? Então, assim, tem muita coisinha por trás disso que a gente ignora. Ignora. Já aconteceu no consultório, seu Antônio, de um paciente estar com uma dor no ciático, a nível glúteo, a nível bumbum, vamos ser bem claro. Não sabia o que era essa dor de jeito nenhum, fez exames, não tinha nada. Normalmente eu recebo o paciente que já procurou de tudo e não achou nada. Falei, mesmo?
Pedi pra ele dar uma volta, o celular no bolso. Da calça. Falei, você vai tirar esse celular do bolso Bolso da sua traseiro. calça? Pra mim, por um mês, eu vou fazer seu tratamento, mas você vai parar de usar ele na calça. A dor sumiu. A dor desaparece. Pela influência da radiação que o celular oferta ao corpo naquela Na região. verdade, esses equipamentos, assim, e a indústria, né, assim, salvo algumas exceções, é tipo assim, ó, escuta, você tem aí um problema, né? Esse negócio produz um certo tipo de radiação, seja ela qual for, que não é, que é prejudicial para a saúde. Fala, não, mas ela é prejudicial, assim, a partir de uma intensidade e tal. Ah, é? Quer dizer que, assim, veneno só é prejudicial se ele te matar, né? Exatamente. Se você usar um pouquinho por dia, aquele pouquinho não vai te fazer mal. Ou seja, é um raciocínio muito louco. É como tomar remédio. Exatamente. Tem gente que, assim, ao menor sinal de dor já toma alguma coisa. Toma um remédio qualquer. Anti-inflamatório, então, virou uma praga. Exatamente. E tem várias classificações de anti-inflamatórios sendo proibidas no Brasil. Sim. O senhor está sabendo disso, né? Pois é, Então, mas, assim, ou seja, a pessoa que toma anti-inflamatório, ele jura, e é um problema cultural, né? Ele jura que está resolvendo. Fala, tá, mas tá resolvendo, ok, mas você sabe por onde esse anti-inflamatório passa? Exatamente. Você sabe as consequências disso? O que ele causa no trajeto do gastrointestinal? Então, assim, tem uma discussão muito grande em cima da nimesulida atualmente, que já foi proibida nos Estados Unidos e na Europa há muitos anos. Então, ela hoje é a principal causadora de câncer no fígado. A nimesulida, um anti-inflamatório que é corriqueiro, comum, qualquer um compra sem receita. Assim, tem um nome que foi registrado em nome de alguém, né? Mas assim, a substância, quando a pessoa chega na farmácia e ele pede um anti-inflamatório, ele fala o nome comercial, o farmacêutico fala, não, tem o genérico, né? E tal. E a pessoa toma. Melhora aquele sintoma, né? Aquela coisa, aquela dor, aquela inflamação ali e tal, beleza. Mas a consequência que virá depois, é óbvio que se a pessoa tomar uma vez, tudo bem. Não, mas tem gente que toma sempre. São os hipocondríacos, porque né? não é o seguinte, olha, coluna, por exemplo. Coluna ou dor muscular, como você falou, às vezes é a atividade da pessoa. Não é isso? Sim, pode Ora, ser. se a atividade continua, a dor continua. Exatamente. Né? A gente tem que mudar hábitos desse paciente. Pois é, e aí você falou a palavra mágica, hábito. Hábitos, exatamente. O paciente que vem e a gente desenvolve esse protocolo, eu deixo ele totalmente participativo no tratamento. Por quê? Porque ele também tem que entender que ele tem parcela na melhora dele. Com certeza. Então, o que acontece? Além de eu tratar, eu passo um roteiro de exercícios, de atividades que são reabilitacionais, são movimentos específicos para a coluna, para que ele dê continuidade. Eu falo para o paciente, é o seguinte, antigamente a gente não tinha o carro a álcool, que precisava de aquecer o motor. Para ele pegar, o nosso corpo também é uma máquina que precisa ser aquecida. Se eu não faço os movimentos, as nossas articulações vão enferrujando. Então, eu passo especificamente de forma personalizada, porque cada caso é um caso, para o paciente ter aquela rotina ali, ó, de 3, 4 minutos no máximo pela manhã, para ele dar continuidade ao trabalho dele. Só para você ter uma ideia, na Itália, nenhum paciente passa por uma cirurgia de coluna sem antes passar por um tratamento com 20 sessões de ozonioterapia. Quando iniciaram esse protocolo lá, que foi unanimidade, o que começou a acontecer? Reduziu-se a estatística entre 65% e 85% do número de cirurgias de coluna na Itália. Olha que informação valiosa. Ou seja, as pessoas deixaram de precisar de cirurgia. Exatamente. Cirurgia custa caro para o sistema de saúde, não custa? O risco, o risco de vida. E deixa eu te contar mais. 80% dos pacientes que fazem cirurgia de coluna voltam a ter o mesmo problema. Não tratou a causa. Porque, né? Mais uma vez. É óbvio, então, né? o ozônio, ele vai oxigenar aquela musculatura. Ele é riquíssimo em oxigênio, né? Então, quando a gente fala especificamente do problema de coluna, aquela musculatura está tão doente que as células estão faltando energia, força. Então, a gente chama de mitocondriopatia o principal problema das mitocôndrias das células. Quando eu oferto o oxigênio, o que acontece?
a célula reacende, a gente ganha força, a gente trabalha os nódulos da região e a musculatura responde de forma anti-inflamatória naturalmente. Por que, na sua opinião, a medicina é resistente assim? Vamos lá. A medicina é uma doutrina. Então, eu acredito muito que eles foram doutrinados e eles não abrem a mente para coisas novas. Ou, às vezes, por falta de conhecimento, falta de interesse. Porque os médicos que se abrem para conhecer o ozônio, eles apaixonam. Porque eles veem chances de coisas novas, de ofertar coisas novas. Dr. Lair Ribeiro, um dos grandes precursores do ozônio no Brasil. Ele é um médico e difunde o ozônio pelo mundo todo. Então, falta de conhecimento, falta de vontade de abrir a mente para coisas novas e é aquela zona de conforto ali da doutrina, né? É mais fácil eu passar remédio, é mais fácil eu resolver o problema do paciente logo. O paciente quer uma resolução rápida, vou dar um remédio logo. É assim que acontece. Você, na sua clínica, pelo que você está dizendo, a indicação por médico não é... Ela não chega. Ela não chega. Raríssimos os médicos que se abrem para isso. Eu tenho uma profissional médica hoje que é super parceira, ela é uma ginecologista integrativa e ela me manda, já foi minha paciente de ozônio e ela me manda paciente de ozônio. Mas se não for um médico que se abriu para as práticas integrativas, nem sonho. Eles, na verdade, chegam assim, meu médico falou que o ozônio não tem comprovação científica, então não vou fazer. Ok, então você vai fazer o tratamento com ele, porque a minha forma de atuar é essa. É porque você aceitar que o ozônio não tem comprovação científica, sem correr atrás da informação, né, sem procurar saber, ignorância. É ter a cabeça feita simplesmente. Né? Exatamente. É porque você disse uma coisa importante, você falou assim, Leal, é o seguinte, o Conselho Federal de Medicina não, vamos dizer, entre aspas, não homologou a utilização do ozônio, da ozonioterapia. Isso. Mas o Conselho Federal de Fisioterapia, sim, Conselho de Farmácia, sim, de Odontologia, sim. Sim, todos. Ué, então, peraí, você está me dizendo que o Conselho Federal de Odontologia autoriza a utilização, o de fisioterapia autoriza e o de medicina não, mas por quê? Exatamente. Por quê? Ou seja, é por alguma questão política? É porque isso não necessariamente tem a ver com a indústria farmacêutica, por exemplo? Exatamente. Tem ligação com a indústria farmacêutica, com porque certeza. isso é um absurdo, né? É um absurdo. Então, assim, a gente sofre um pouquinho porque a gente lida com a mentalidade de uma comunidade, de uma sociedade que ainda entende que o médico é autoridade absoluta, porém, quando a gente ganha a confiança desse paciente, ele vem feliz. Porque ele sente os resultados ali na pele, né? Porque se a pessoa foi lá, o tratamento deu certo, resolveu o problema... Ninguém vai convencer esse cara de que aquilo não funcionou. Não tem como. E falando de estudo científico... E eu vou te dizer uma coisa. Pelas entrevistas que eu já fiz na minha vida, é assim, eu costumo dizer o seguinte, o médico, assim como o fisioterapeuta, o engenheiro, o advogado, são técnicos de terceiro grau. Né? São pessoas que se especializaram num nível superior naquilo que eles fazem. Mas muitos deles são completamente fechados para qualquer outra coisa. Exatamente. Né? Então, assim, por exemplo, tem médico que formou e é médico há 30 anos e ele está praticando a medicina que ele aprendeu há 30 anos atrás e está tudo certo. Muitos aí pelo interior trabalham dessa maneira. Já tem médicos que formaram há 5 anos atrás e agora são pós-doutores em coisas específicas e tal. E assim, a cabeça abriu para um monte de coisas. Exatamente. Hoje a gente tem quantos e quantos avanços que só surgiram por causa desse tipo de comportamento. Porque o comportamento oposto, ele barrou aí o desenvolvimento da medicina por séculos. Eu falo que é um comportamento disruptivo, né? Eu uso esse nome porque ele diferencia mesmo o profissional que abre a mente. Porque igual o senhor está falando, o médico está ali há 30 anos trabalhando da mesma forma congelada. Aí o paciente hoje está na área da comunicação. Ele já chega falando assim, doutor, o meu problema é esse. O que o senhor acha do ozônio? Vamos falar assim. Aí como ele não tem conhecimento, é ele muito mais fácil. Nada, dizer, ele não sabe isso nada. É bobagem, isso é besteira. Isso é besteira, não precisa fazer isso não, vai perder seu tempo e seu dinheiro. Aí a gente vai buscar em fontes confiáveis. Só na PubMed, que é um dos sites que trabalha com estudos científicos sérios, randomizados, a gente tem mais de 6.000 artigos científicos que comprovam a eficácia da utilização do ozônio.
Então, não tem? Onde não tem isso, essa biblioteca é grátis. Qualquer pessoa pode entrar e consumir esse conteúdo. Responder que não funciona porque você não tem conhecimento é até uma questão ética, na minha opinião, grave e uma irresponsabilidade, além de ser desonesto. Exatamente. Né? Porque se eu dou uma resposta sobre uma coisa, um questionamento, eu sou um profissional de saúde, e eu dou uma resposta negativa a uma pergunta específica, por falta de conhecimento, eu estou sendo desonesto. Eu seria honesto e ético se eu dissesse, olha, eu não entendo nada disso. Eu não sei absolutamente nada sobre ozônio. Pode ser que funcione, pode ser que não funcione, mas eu não posso fazer essa afirmação para você. Não é aqui que você vai saber se funciona ou não. Exatamente. Deveria ser essa postura. Deveria ser essa. Mas... Infelizmente não é a realidade. Não é, né? Não é a realidade. Não funciona e pronto, final. E pronto, acabou. E aí eles descredibilizam a nossa atuação. Mas, enfim... Eu já estou nessa área há um tempo, venho correndo atrás e tenho vencido essas barreiras a cada dia pela forma de atuar. E o número de pacientes vai aumentando? Com certeza. Isso explica que, assim, mesmo na dificuldade, mesmo com um monte de coisa contra e tal, você vai e vai dando certo e vamos que vamos. E vamos que vamos. É a luta, né, do profissional que acredita no que faz. Então, como eu acredito muito, não só no ozônio, mas nas demais práticas da integrativa... Nossa, como é bom. Engraçado, né? Assim, eu acho que todo profissional de saúde deveria olhar para a prática integrativa com bons olhos. Com certeza. Porque, assim, eu conversando aqui com uma nutricionista, né? Que é um programa que está no ar aí no canal do Jurubebas, e ela falando sobre a coisa multidisciplinar, né? Que, na verdade, digamos assim, não é exatamente integrativa como funciona o profissional que trabalha de forma integrativa, né? Porque o cara que trabalha de forma integrativa, ele lança a mão dos processos, de todos os processos. Já o multidisciplinar, por exemplo, no caso dela, ela é nutricionista. Então, no meu caso, eu trabalho com psicólogo, com médico, com psiquiatra, porque o paciente que tem um problema grave vamos dizer, de nutrição, né? Então, seja radical para um lado ou para o outro, normalmente precisa de psiquiatria, por exemplo. Né? Enfim, já a integrativa não. A integrativa exige do profissional mais conhecimento. Mais conhecimento. Porque ele vai ter que lidar com outras coisas. Por exemplo, no seu caso. Leal, eu originalmente sou fisioterapeuta, mas aí eu fui lidar com ozonoterapia, fui lidar com ortomolecular, fui lidar com estética e tal. Não sei. Por quê? Porque tudo isso, trabalhando junto, eu cheguei à conclusão de que é muito melhor para o paciente. Com certeza. Ponto final. Dessa forma, atuando dessa forma, a gente atinge um público legal. Mas isso também não anula a possibilidade de trabalhar com multidisciplinar. Claro. Eu tenho pacientes mesmo que consultam, por exemplo, com uma especialista integrativa em área de neurologia em São Paulo. Eu tenho uma paciente, ela tem 83 anos de idade. Ela já está no início de um Alzheimer e ela consulta com a doutora Jéssica, neurologista em São Paulo. A doutora Jéssica manda para mim, que sabe que eu trabalho com a integrativa. Aí ela já manda para mim específico para ortomolecular e para laser terapia. Então, já com ela, eu respondo a uma multidisciplinariedade que vem de um profissional médico superior nesse caso. Então, isso também acontece na rotina, no dia a dia do consultório, também pode acontecer. Desde que o médico ou o profissional que buscou, né, trouxe o paciente, tem essa visão integrativa. Porque a gente fala que o médico hoje, ele especifica tanto, fragmenta tanto o corpo, que ele chega ao ponto de tratar o dedinho mindinho do pé esquerdo. Né? Então, aliás, nós estamos indo nessa direção. Exatamente. E eu falo que o olhar para o ser como um todo, ele faz a diferença, né? A gente procura ali, às vezes, nas mínimas informações, a causa de problemas que antes foram negligenciadas porque você não soube, igual a gente falou, escutar o paciente. A falta antigamente falava clínico geral, depois não, eu sou clínico, ou Exatamente. seja, já significava que é clínico geral, né? A falta desse profissional assim, ela mudou muito, ela dificultou muito em muitos aspectos, né? Porque quando o sujeito ia num clínico geral, e eu acho que a coisa mais difícil da medicina
é a clínica geral. Por quê? Porque esse cara é o sujeito que vai ouvir o paciente. Exatamente. Esse cara é o sujeito que vai dizer, ó, você vai procurar doutora Juliene Braga, fisioterapeuta, ciência assado, porque essa dor que você está sentindo na cabeça não é dor para remédio, não. Isso aí é outra coisa. Esse médico pensa digamos, no talento dessa pessoa, que antigamente fazia diferença no profissional. Hoje, não. Hoje, outro dia, um professor pós-doutor que teve aqui, ele falou isso. Falou assim, ó, segundo, terceiro mês lá de uma turma nova e tal, a pergunta que me fizeram foi a seguinte: doutor, que tipo de especialização o senhor acha que é vantajosa comercialmente? Olha só. Ou seja, aí ele falou, Leal, presta bem atenção. Se eu dissesse, por exemplo, que sei lá, que é neurologia, o cara ia fazer neurologia. Não, é psiquiatria, mas sem embasamento nenhum, sem nada, sem aquela vontade do sujeito que quer fazer medicina. Ó, eu quero fazer medicina porque eu quero ser cirurgião. Ele já chega na faculdade assim. Sabendo. Isso mudou. Isso mudou, eu entrei lá e aí de repente tal, aí começa as notícias, ó, hoje quem tá bombando é o cara que faz, sei lá, esse é o gastroenterologista, pronto, aí todo mundo vai ser gastro, não é assim? Desse e jeito. aquele profissional que antes era o cara que era o ponto de partida de tudo, que você ia no médico para ele dizer, ó, não, é o seguinte, aconteceu isso comigo, eu tinha 18 anos, eu fui num médico para fazer um exame admissional, né? Beleza, aí o cara foi auscultar e tal, e aí ele começou a demorar demais, né? Eu falei, uai, será que eu tenho coração, né? Aí ele falou assim, ó, deixa eu te falar, você tem um sopro no coração, e eu vou indicar um cardiologista, você tem que ver isso, para ver o que é isso. Falei, morri, né? Pensei, morri. Beleza, aí tal, fui no cardiologista. Cheguei lá, o cara pediu todos os exames e fez, e chegou à conclusão que aquilo era um sopro congênito, que não fazia diferença nenhuma, mas me alertou, falou assim, ó, todo mundo que for te examinar, se for clínico geral, se ele fizer o exame direito, ele vai identificar o sopro e vai te mandar no cardiologista. Agora você sabe que não precisa ir mais ir. Não precisa mais, porque o que você tem de sopro aí, ou seja, mas foi um profissional, um clínico geral. E se o meu problema no coração fosse uma coisa grave? Exatamente. Já pensou? Ou seja, aquele sujeito teria me dado a oportunidade de cura. Exatamente. Porque ele disse, ó, peraí, você tem que procurar um cara porque está acontecendo isso. Esse profissional, ele está em extinção. Total. E toda pessoa que vem aqui da área de medicina, principalmente médicos, existe praticamente uma unanimidade sobre isso. Assim, ó, hoje é muito difícil. Você tem um cara que é clínico lá, mas que está fazendo uma especialização, então daqui a pouco ele vai saindo. E aí, isso explica aquela coisa do sujeito que entra no consultório e o médico está na mesa, ele fala assim, senta aí, por favor. Qual é o seu problema? Não dá bom dia. Não pergunta o que você faz. Escuta, mas e aí? O que você faz na vida? Então, não sei o quê, não sei o quê. Não cria nenhum tipo de relação para o cara relaxar, para o cara se sentir seguro, seja homem, mulher, criança, qualquer um. Né? Acabou. Isso faz parte. Eu que lido com comunicação, estou cansado de saber disso. Né? Agora, o cara que vai para a escola de medicina e depois, na prática, ele faz isso, a possibilidade dele abrir a cabeça dele para terapias não convencionais, como é a sua prática diária, né? É muito difícil. É muito difícil. Isso que o senhor está relatando, eu vejo também uma parcela de culpa ali dos planos de saúde. Porque eles são obrigados a trabalhar na forma, né, ali mecanizada, eles têm 10, 15 minutos para fazer uma consulta. Desde quando você consegue levantar dados e conhecer o paciente em 10, 15 minutos? É impossível, né? Para quem está começando na área,
Se não se desperta, eles iniciam mesmo por plano de saúde. Logo depois a gente vê uma tendência a deixarem os planos de saúde e começar a atender particular. Viável ou não, isso dá uma discussão gigantesca. Mas esse comportamento, ele é manejado mesmo pela dinâmica dos planos de saúde. SUS também, né, não está muito diferente. Então, eles têm ali 10, 15 minutos para te conhecer, te avaliar e te tratar. Será que dá certo? Nem sempre, né? Eu sou mais radical, né? Mas você é profissional da área, você tem lá o que você diz pesa muito mais do que eu vou dizer, mas eu tenho certeza que não dá certo. Não dá. É muito pouco. É pouco demais. 15 minutos é nada. Exatamente. Entendeu? Eles precisam de 4 Eu conheço atendimentos por hora. um monte de pessoas que ele nem olhou pra minha cara. É isso que acontece. Não, exame e tal. Como assim? Próximo. Exatamente. Eles têm uma fila gigantesca lá fora esperando e aquela novela. Né? Ou seja, você passa a fazer parte e aí o profissional médico sofre porque muita gente precisa daquele trabalho. É verdade. Não pode deixar de fazer aquilo, mas é uma coisa que incomoda muita gente. Tem muito médico que acha um absurdo isso. Mas, cara, como é que eu vou fazer? Tem lá uma fila enorme e eu tenho que fazer, não tem outro jeito. Ou seja, então é um conjunto de fatores que leva você a praticar a sua profissão de uma forma ruim, né? Não que você fale assim, eu faço o que eu posso. É né? verdade. E muitas pessoas conseguem até, muito médico consegue naquela situação, porque quando eu vou num posto de saúde, por qualquer motivo, né? Por exemplo, a última vez que eu fui foi para tomar uma vacina, né? Olha, eu vou dizer uma coisa para você, aquelas pessoas, elas merecem medalhas, viu? Com certeza. Porque a enfermagem, os auxiliares de enfermagem, o povo que trabalha na portaria, médicos, cara, a situação é tão caótica que trabalhar daquele jeito ali, assim, eu acho que eles fazem milagre. Com o que eles têm. Com certeza, espreme leite de pedra. Ali não tem dúvidas disso. Porque não é fácil, não. Não é fácil, não. Mas em contrapartida desse cenário, o que cresce? O profissional que escuta, o profissional que traz para si as práticas complementares, que a gente fala que a gente nem usa o nome alternativo. Por quê? Porque o alternativo, ele substitui um tratamento convencional. Surgiu um preconceito aí sobre esse nome. Muito grande. Então, a gente utiliza o nome complementar, porque eu complemento um tratamento que às vezes vem do médico mesmo. O paciente às vezes não quer abandonar o tratamento do médico. Então, eu vou complementar. Eu vou otimizar seu corpo, seu sistema, para que você responda bem. Como é que fica o paciente, assim, que chega lá e você, claro, você sabe, fica meio ressabiado, será e tal, não sei o quê. Então. E aí você começa a praticar, né, o tratamento complementar nele, tal, a ozonoterapia, enfim, a terapia ortomolecular, né, e tal. Como é que quando o resultado aparece? Então, como é que a cara do sujeito, assim, eu fico curioso. É engraçado, porque assim, alguns a gente percebe que já chega com a postura assim, congelada mesmo, não vou me abrir. Vou fazer, mas não acredito. Vou fazer, mas já passei por isso demais. Agora tá lá toda semana fazendo alguma coisa. E o engraçado é que todos eles, além de voltar, eles trazem alguém junto. Eu tô assim, com a agenda surpreendente, porque eu tenho atendido gente do Brasil inteiro e do mundo inteiro. No final do ano passado, eu tive uma paciente que veio da Suíça para tratar comigo. Então, nós fizemos um trabalho, além de estético, nós trabalhamos terapia neural, que trabalha traumas, emoções reprimidas e que influenciam diretamente na nossa forma de agir e comportar e tem relação com dores. E tô atendendo uma família agora dos Estados Unidos, de Boston. São 5 pessoas que vieram, estão tratando comigo. No primeiro momento, às vezes, eles impactam, falando, nossa, mas uma fisioterapeuta falar disso tudo, como que ela sabe disso tudo? Às vezes estranham. Mas quando eu literalmente tomo o poder da palavra e vou explicando, eu tenho que ter paciência, porque é o meu trabalho. E falo de fato o que ele pode colher com os resultados, eles se abrem. Nossa, a terapia neural faz isso tudo. Nossa, mas eu preciso disso. Você está falando de mim? Como que terapia neural faz isso tudo? Então, a terapia neural, dando um gancho para ela, eu falo que é para quem quer realmente mudar de vida. Todos nós carregamos traumas, todos nós temos algum momento da vida em que a gente foi impactado por alguma coisa que aconteceu. O quê? Eu não sei.
mas a gente tem como ir lá nessa pecinha da caixa preta e transformar ela em algo positivo. Isso já é um trabalho muito mais da psicologia. Então, da integrativa. E como é que isso ocorre para você que é fisioterapeuta? Exatamente. Então, voltando àquela história do fragmentar o corpo humano, a gente também não fragmenta a mente do corpo. Então, hoje, quando eu recebo paciente... Ou seja, você continua olhando para o corpo como uma coisa só. Eu continuo olhando para o corpo como uma coisa só. Mas muitas das vezes eu vou receber um paciente de dor que realmente já passou por todos os profissionais possíveis. E aí os médicos falam assim, isso é psicológico. Aí que tá, porque o paciente vem para mim somatizando. O que é o somatizar? É eu desenvolver aquela dor na minha mente, no meu cérebro, mas eu transformar ela em uma dor real. Essa dor existe. E aí, o que é uma tendência da comunidade médica? Negligenciar. Não, isso aí você vai ter que tomar remédio psiquiátrico. É só uma dor que você precisa de um antidepressivo. Você tá cansada, você tá nervosa, ansiosa, você não dorme bem, tem que tomar um antidepressivo. Mas, novamente, não tratou a causa. Não é? Então, ele vem para mim com uma dor real, que não se acha o motivo dessa dor, que trata, toma remédio, toma antidepressivo, faz atividade física, às vezes, porque é uma unanimidade, todo mundo pede hoje, mas não tem resultado, não tem resposta. Então, quando ele vem para terapia neural, e ele tem indicação para terapia neural, eu já vou para uma abordagem totalmente diferente do ozônio. A terapia neural utiliza de uma substância que é a procaína, e a gente oferta ela ao organismo humano de diversas formas. Eu posso aplicar em pontos que são pré-determinados pela medicina tradicional chinesa, e a gente determina esses pontos na anamnese através de um exame que se chama biorressonância. A gente vai identificar os órgãos que estão trabalhando bem ou não, e a gente vai aplicar nas inervações desses órgãos que são representados na lateral da minha cabeça. Eu tenho um mapa nessa lateral em que todos os pares de nervos que vão levar comunicação, impulso elétrico para os órgãos saem daqui. Isso da medicina tradicional chinesa. Eu venho com procaína na região dessas inervações e aplico. E automaticamente eu libero o funcionamento daquele órgão. Isso é assim, uma anamnese bem mais profunda, bem mais detalhada, bem mais organizada. Daí, além de aplicar a procaína, eu tenho também a procaína que vai endovenosamente. Ela vai na veia do paciente, ela vai no soro. E quando eu corro procaína pelo nosso corpo, eu falo que é onde a mágica acontece. Dá uns starts que às vezes o paciente desentende. O que acontece quando a gente coloca procaína de forma endovenosa? A gente fala que no nosso cérebro, a gente tem um emaranhado de caixinhas de fios elétricos, não é? Que a gente tem milhares de neurônios, axônios e todas aquelas composições das nossas células cerebrais que vão gerar, vão conculminar ali nos nossos pensamentos, na nossa fala, em tudo na forma como a gente vive. Só que enquanto eu vou adoecendo, vivendo experiências traumáticas, esses fiozinhos vão desencapando. É como se fosse um fio de energia elétrica que vai desencapando, não é? A gente desencapa o fiozinho assim e começa a ter curto-circuito no nosso cérebro. A gente está falando de energia elétrica. Nosso corpo tem energia elétrica. De vez em quando você não toma um choquinho quando encosta em alguém? Nosso corpo libera energia elétrica. E a procaína, ela conseguiram desenvolver a procaína para que ela desenvolvesse, curasse e melhorasse a reposição dessa bainha de mielina desses circuitos elétricos. Então, ela reorganiza o filamento desse nervo que está machucado, inflamado. E aí, você começa a ver as coisas de uma forma diferente. Some dor. Você começa a agir de forma diferente, você fica mais calmo, você tem mais conexão emocional para lidar com os problemas de uma forma diferente. E aí que o paciente acorda para viver de uma forma diferente. Então, a terapia neural, ela é um divisor de águas. Eu falo que a terapia neural, assim, até para mim como profissional, quando eu conheci terapia neural, eu falei, gente, ela casada com ozônio vai ser muito bom, muito top, muito legal. Porque ela também pode tratar as musculaturas todas com as injeções de procaína, mas eu consigo reequilibrar o paciente para que ele saia daquele universo de dor. Sabe aquele paciente que só reclama da dor? Que procura, às vezes, a saída, encontra, tudo bem, mas ele não sai do ciclo da dor? Quando eu trabalho a procaína no neurológico desse paciente, ele começa a viver fugindo desse ciclo, saindo desse ciclo. Você, o paciente que te procura hoje, se ele não está indo porque alguém da medicina, um médico,
diz, ó, você vai fazer esse tratamento, como é que ele descobre você hoje? Então, hoje eu tenho a minha rede social, que é o Instagram. Como eu tenho muitos anos de profissão, eu tenho, vamos falar assim, uma carteira de clientes bem bacana, bem legal. Mas para mim, antes de focar em rede social, o boca a boca era extremamente forte. Ou seja, o paciente que foi lá, Isso. fez o tratamento. Indica para outro e para outro, isso foi virando um efeito cascata. Hoje, eu já chega a gente e fala assim, olha, foi fulano de tal que me indicou. Eu não sei quem é. Eu não sei quem é. Isso acontece, porque realmente tem acontecido de atender pacientes do mundo inteiro. Né? Então, tem vindo gente interior do estado, como tem paciente do interior. Tem dia que eu tenho que fechar a agenda para paciente do interior. Porque no interior não tem nada, nem, né, o básico, e muitas coisas faltam, então eles vêm parar aqui em Goiânia. Ou seja, o que conta, na verdade, é o resultado. Né? É o resultado. Porque alguém indica só aquilo que deu certo para ele. É, com certeza. Porque vai indicar o que não deu certo? Não faz sentido. Não, né? não faz sentido. Então, já falamos aí de duas vertentes da terapia integrativa que já modula o paciente de uma forma muito rica e melhora muito a saúde. E que existem, no caso de tratamento, paralelamente. Pode ser feito as duas coisas. Pode, eu posso associar. Quando eu associo, eu estou potencializando a função de um e do outro. Né? Então, a gente consegue otimizar o organismo e melhorar as condições músculo-esqueléticas dele e emocional. Gente, hoje a gente consegue, na integrativa, levantar dados de que não existe uma dor, uma doença, uma patologia que não tenha fundo emocional. Então, todo mundo precisa de terapia neural. Ou seja, tudo está ligado, tudo tem uma ligação emocional. Tudo tem. Tudo parte dali de um ponto, porque se você for raciocinar, né, e quem somos nós, por exemplo, nós somos seres absolutamente emocionais. Com certeza. Aliás, só faz sentido a nossa existência em função disso. Porque sem isso seríamos o quê, né? Seríamos o quê? Pedra. Ou seja, então o emocional, ele é o esteio, digamos assim, é de onde vem tudo, de onde parte a nossa essência. Com certeza. E o mais interessante assim, é você observar isso na prática. Qualquer um pode fazer esse teste aí toda hora, na rua, no colégio, no trabalho, em casa e tal. Quando uma pessoa está desequilibrada emocionalmente, tem gente até que leva isso para um outro lado, né? Então, não é possível, deve ter algum encosto aqui, porque tudo vai dando errado. Ou Exatamente. seja, engraçado é como a gente provoca o erro, nós mesmos provocamos o erro, o problema, e por uma questão de proteção, vamos dizer, de autoproteção, a gente acredita isso a outras pessoas, a outras coisas, espíritos, então, nossa senhora, espíritos, então, são os principais culpados, né? Com certeza. Quando, na verdade, vai assim, ó, se eu for lá no seu ponto gerador de emoções, exatamente, e controlar o que está errado lá, entendeu? Você não vai ter mais nenhum problema. A gente foge do poder da autorresponsabilidade. É muito comum você jogar a culpa para o outro e terceirizar do que você assumir isso. E na terapia neural, a gente vê, assim, tem vários relatos, inclusive no Instagram, de pacientes que... Eu tenho um caso mesmo, o paciente não conseguia se relacionar com os filhos adolescentes. Então, é uma fase meio conturbada, digamos assim, mas nada dava certo na casa dele. Não é à toa que a gente chama de aborrecência. Aborrecência. Não conseguia uma comunicação sem um atrito dentro de casa. Então, quando a gente fez o trabalho com ele, que a gente chama de reboot, que é a terapia neural na corrente sanguínea, que a gente conseguiu mergulhar nessas emoções, a gente foi entender que ele também era assim com o pai. Então, nessa busca, a gente ressignificou esse relacionamento que com o pai dele foi abusivo e ele estava repetindo o padrão de comportamento com os filhos. Quando isso deixou de existir, os filhos passaram a amar o pai novamente. Claro. E tá tudo bem. Porque as pessoas transmitem, engraçado isso, né? Assim, engraçado não, é um negócio, porque a gente conhece muito pouco de nós mesmos, né? Se você olha para o ser humano, o que você vê é a superfície da superfície, né? Então, eu costumo dizer o seguinte, olha, se você sai de casa para ir ao banco pedir um empréstimo, olha o que acontece, a pessoa sai de casa assim, vou lá conversar com aquele gerente,
aquele filho da puta daquele gerente vai dizer para mim que não pode me prestar a grana porque não sei o quê, porque aquele gerente, ele já começa, ele vai produzindo um mau cheiro ali, né, um negócio. Quando ele chega lá, o cheiro, o negócio já tá tão ruim que o gerente nem consegue atender ele direito, mas provocado por ele mesmo. A energia que ele transmitiu. Ou seja, então a gente faz isso o tempo inteiro, né? Nós somos responsáveis por 99,9999 dos problemas que a gente cria. Acha que é... Vou voltar nos espíritos, né? Que a gente acredita sei lá, ao etéreo, né, e tal. Mas, na verdade, somos nós mesmos, né? Somos nós. Quando alguém vai lá e é submetido a uma terapia como essa, né? Terapia neural, e esse acerto, ou seja, esse encaixe, né, essa sacudida, encaixa as peças, eu falo, exatamente isso que não acontece. acredito, voltei a dormir. O sono é um fator, assim, que aparece muito, muito mesmo. Então, o sono tem vários fatores que colaboram pra gente ter uma insônia, né, crônica, mas a terapia neural otimiza demais os resultados do sono, né? E falando um pouco sobre essa responsabilidade que nós temos de criar as situações, na terapia neural a gente ensina exatamente o contrário. Porque eu falo, na terapia neural nós temos 3 tipos de mente, né? A consciente, o subconsciente e o inconsciente. Quando eu aplico terapia neural nesse paciente, eu brinco que a gente está colocando ali como se fosse um contraste lá da ressonância magnética no cérebro. Ele vai iluminar a região do nosso cérebro que se chama engramas. Quem estão nos engramas? O engrama é a nossa caixa preta. A gente fala assim, a gente pode até, o ser humano, pode até esquecer o que viveu, o que passou, mas o sistema nervoso não. Então, a gente vai ali... A informação tá lá. A informação tá lá, então a gente vai abrir a caixa preta. Nossa, mas isso é pesado? O que eu vou fazer com isso, com essas informações que eu nem lembrava e veio à tona? É aí que tá o X da questão. É a arte de conduzir esse momento, utilizar de uma ferramenta que é da psicologia, que é a ressignificação, para que o paciente ressignifique o que era negativo e se transforme em positivo. O discurso, nossa, eu vou lá no banco, eu sei que esse gerente vai me dar trabalho, ele não vai me emprestar o dinheiro. Procura fazer o contrário. Eu tenho um costume comigo. Eu vou sair de casa... E aí eu sei que eu preciso estacionar em um lugar difícil, eu já vou falando, nossa, eu vou chegar lá, vai ter uma vaguinha bem na porta. Eu já vou plantando aquela informação energética no meu cérebro. E deixa eu te falar, 99% das vezes dá certo. Eu já fiz isso muitas vezes. Mas é maravilhoso. Mas é o poder de você usar a sua mente de forma consciente. E a terapia neural, ela te entrega isso, né? A partir do momento que ela reorganiza suas conexões emocionais. Olha que mágico. Você transmite, né, as coisas, né? Com certeza. Nós somos transmissores mesmo. Isso aí não tem como errar. Não. Porque como que você olha para uma pessoa e não vai com a cara da pessoa que você nunca viu? É porque ela tá te transmitindo algo ruim. Algo ruim. E o problema é dela. Não claro, é meu. Sim, as pessoas lógico. confundem isso. Isso é. E já cria uma barreira. É. E não pode ser assim. Você tem que olhar com piedade e falar assim, nossa, o que será que essa pessoa tá passando? Quando alguém vem conversar comigo sobre, não, no meu trabalho tá ruim, porque tá isso, tá aquilo, eu falo, tá, mas você sabe de quem é a culpa? Não, eu falo, é a sua. Como assim? É claro, cara. Você está transmitindo para as pessoas alguma coisa ruim, elas estão reagindo a você. Essa é uma lógica que funciona 100%. Pois é. Escuta, tenta chegar lá. Recentemente, eu tive um caso desse e a pessoa falou, olha, cara, não é que mudou? Eu falei, mas claro que vai mudar, ué. Muda. Pô, você chega lá transmitindo um negócio ruim para as pessoas, você acha que elas vão reagir de que jeito, cara? Elas reagem até sem saber, porque não acontece toda hora, fala assim, cara, não fui com a cara desse sujeito. Por quê? Não, e aí eu fui conhecer ele e tal, e aí não, ele é gente boa, mas eu tinha uma impressão muito ruim. Pois é, porque ele transmite uma coisa ruim, porque ele não se tocou que ele tem essa capacidade. Exatamente. Entendeu? Quando você olha para alguém, engraçado, né? É assim, ó, você vai no banco, certo? Aí você tá na fila do banco. Aí tá lá a pessoa que tá, o caixa tá atendendo. Antigamente tinha fila lá, né, em frente ao caixa. Sim, Hoje não. não. Né, as pessoas estão sentadas e tal. Mas aí
Você está lá olhando para aquele sujeito, trabalhando ali com uma baita de uma responsabilidade, se der diferença ele é que vai pagar e tal, não sei o que. Quando você olha para aquela pessoa e tenta transmitir para ela alguma coisa boa, serenidade, tranquilidade, alegria e tal, assim, mentalmente, quando chega a sua vez, ele já olha para você e assim, parece que a cara muda. Muda E a ele te feição. atende bem e tal. Agora, quando você faz o contrário, fala, puta merda, esse cara... Vai dar ruim. Vai dar ruim. Mas é certeza absoluta que na sua vez o cara vai perder a paciência com você, você vai fazer uma pergunta, ele vai ser ríspido e tal, não sei o quê. Ou seja, a gente só colhe o que a gente planta. E nas relações é assim. Não tem, assim, basicamente, né? É isso que ocorre. Então, todo mundo que chega lá para você, você já tem experiência de sobra para fazer isso, né? Você eu sei que o problema está aqui, né? Eu só tenho que descobrir onde ele está e qual é o melhor caminho para eu chegar lá e resolver. Mas quem está lá da sua frente não acha isso não. Não. Entendeu? Se for de ordem psicológica, ou é o espírito, ou é o filho, ou é a mulher, ou sei lá o quê, ou é o patrão. Mas ele, pessoalmente, ele como ser humano, com a emoção tal, que está prejudicando ele, não é o culpado. Não, né? E não reconhece. E é uma arte, na verdade, você desenvolver esse processo com a terapia neural. Em alguns casos, alguns pacientes já relataram, nossa, 5 sessões de terapia neural, a gente vai mergulhar por todas as fases da sua vida. A impressão que alguns têm é que ele viveu ali 10 anos de psicoterapia. Porque eu contei com uma substância que otimizou a função do cérebro. Chega a ser uma estatística bruta, mas é um tratamento intensivo, é um intensivão. Esse paciente tem tarefa de casa, aí ele vai entender que ele precisa mudar comportamento. E mudando comportamento e mudando hábito, com a terapia neural é fácil, porque começa a acontecer de forma natural. Eu não tenho dificuldade de ter que ficar me policiando o tempo inteiro. Eu tenho que agir assim, eu preciso fazer isso. Ele passa a fazer. Ele passa a fazer Porque naturalmente. a química dele mudou. Mudou a química, mudou a condução elétrica ali naquele cérebro. Eu otimizei o funcionamento dos órgãos. Então, ou seja, eu, como se diz, dei um choque na máquina, mas a máquina voltou a funcionar. É isso que a terapia neural faz. Onde a suplementação ortomolecular entra nessa história, doutora? Vamos lá. É outra. Que eu tô cobrando caro aqui pela consulta. Não, mas essa consulta vai valer a pena. A terapia ortomolecular já vem com uma vertente que também é muito discutida no meio médico, porém, a gente recebe muito paciente com déficit mesmo de substâncias e de vitaminas que otimizam o funcionamento do nosso corpo. Por exemplo, vamos falar da anemia? Anemia é uma coisa muito comum mesmo. Então, esses pacientes, muitos deles já vêm com indicação médica, porque precisa repor ferro. Concorda? Vitamina D, que hoje é assim, ninguém mais toma sol, ninguém anda na rua para cima e para baixo, a gente não sintetiza a vitamina D, que na verdade não é uma vitamina, ela é um hormônio, da forma como a gente sintetizava antigamente. E a gente precisa também de repor a vitamina D. Eu tô falando aqui de suplementação injetável. Então, eu tô falando de soroterapia e de suplementação intramuscular, né? Vitamina D, ferro, B12 são coringas, vitaminas básicas. Que quando eu vou ofertar ao paciente que já está com alguma patologia, por exemplo, o paciente pós-bariátrico e o paciente que retirou a vesícula, esses são pacientes que sofrem de uma síndrome que a gente chama de síndrome desabsortiva. Por quê? Porque ele passou por uma cirurgia lá no estômago, né? Na bariátrica. São 4 vias de cirurgias liberadas no Brasil hoje. Por vídeo, cortando, são 4 tipos. Em todas elas, você perde a capacidade de absorver vitaminas lipossolúveis. Quem são elas? As vitaminas oleosas do complexo A, vitamina D, vitamina E, vitamina K2, coenzima Q10. Então, quando o paciente passa por essa síndrome desabsortiva, tudo que eu tomo via oral, eu vou perder parte daquela substância e ela vai ser perdida no seu organismo. Para quem fez bariátrica. Para quem fez bariátrica e para quem fez retirada de vesícula. Essa informação é importante por quê? Porque os médicos falam assim, não, vesícula é dispensável.
É um órgão que você pode tirar que você não vai ter problema nenhum. Aí depois de um ano que você retira a vesícula, você começa a ter depressão, insônia, fraqueza, fadiga, cansaço. Mas é porque seu corpo já não absorve mais as vitaminas que você precisa absorver antes. E nesse caso, essa suplementação vitamínica, vamos dizer assim, passa por quais vitaminas, exatamente? Nós temos inúmeras mesmo. Mas falando especificamente da vesícula e do pós-bariátrico, é mais as vitaminas lipossolúveis. As lipossolúveis são as vitaminas oleosas, né? Que são vitamina D, vitamina E, vitamina K2, a coenzima Q10 e tem outras. Mas, por exemplo, o paciente da bariátrica, ele não pode ficar sem o ferro, né? Porque o organismo dele não vai absorver ferro via oral. A gente fala que o paciente bariátrico, ele absorve só 20% das vitaminas via oral. Ou seja, se você ainda toma a vitamina lá da farmácia, que vem prontinha lá, que é extremamente já fracionada, com dosagens pequenininhas, você está tomando farinha. Está tomando placebo, a verdade é essa. E esse cara, se ele toma essa vitamina e ele tem problema de absorção, ele não vai absorver. Não vai absorver nada. Então, os sintomas clássicos de um paciente pós-bariátrico, eles vão continuar. Então, o ideal é a gente criar um senso de que o paciente pós-bariátrico e o que retirou a vesícula, ele precisa de suplementação injetável pelo resto da vida. A verdade é essa. Só que, quando ele vai procurar cirurgia, essa informação não chega até ele. Só falam pra ele assim, não, você vai tomar vitamina B12, vitamina D de farmácia, tá tudo certo. Tá tudo certo. Ok. Só que depois de um ano e meio, esse paciente começa a ter queda de cabelo considerável, vai estar sem dormir, vai estar cansado, fraco. E aí, quando a gente pede os exames, tá tudo lá embaixo. Esse paciente, por exemplo, eu não posso colocar ele no ozônio sem suplementar. Porque o ozônio, ele utiliza também do ferro que existe ali nas células para ele ser dissipado. Então, primeira coisa que eu preciso fazer com esse paciente, suplementar, para depois tratar ele com ozônio. Ou seja, você precisa equilibrar o sistema dele. Entendi. Então, hoje, a ortomolecular ganhou uma dimensão gigantesca. Algumas pessoas entendem e falam que é modismo. Não é. Ela é uma realidade transformadora. Hoje, o paciente que não dorme, mas que não quer entrar no universo dos psicotrópicos que causam dependência, na ortomolecular, a gente tem uma infinidade de substâncias naturais que não causam nenhum tipo de dependência e que vão modular o cérebro para que a gente retorne a ter neurotransmissores próprios do cérebro. E essas substâncias são usadas intramuscular ou venoso? Ou venoso, exatamente. Em alguns casos, por exemplo, falando especificamente da insônia, o paciente vem para o consultório, a gente restabelece a saúde do organismo dele com essas substâncias, aí depois o que eu faço? Eu mando formular para ele a cápsula na dosagem ideal, não a fracionada da farmácia, uma dosagem personalizada. Entendi. Aquilo que ele precisa. Sobre aquilo que ele precisa para que ele dê continuidade do tratamento em casa. Então, são situações... Você está vendo que é muito personalizado? Claro. São situações específicas que não exigem que a gente tenha um conhecimento de patologias, de técnicas e da forma de atuar. Então, não é receita de bolo. Então, quando o pessoal fala assim, eu quero tomar o soro da beleza. Lá no meu consultório não tem isso. Eu precisaria desse soro aí, viu? Pra ficar bonito, seu Antônio? Soro da beleza é ótimo. Não existe isso. Né? A gente precisa entender que por trás de um paciente que quer um soro da beleza porque o cabelo cai, ele tá com o intestino inflamado. Ele tá com o corpo inflamado. Hoje a gente fala muito da atividade intestinal, porque o intestino é o nosso segundo cérebro. Algumas linhas de estudo já falam que ele é o primeiro cérebro. Se o intestino está inflamado, loucura, né? Isso é uma loucura, mas é apaixonante. Então, se a gente subentende que esse intestino está inflamado, se eu não otimizo a atividade intestinal, não modulo esse intestino, eu posso tomar soro da beleza o resto da vida que eu não vou ter resultado. Não adianta, não existe esse negócio de soro da beleza, soro disso. Gente, isso não existe. Eu preciso entender a sua história, otimizar o que estiver faltando, organizar seus pensamentos e tudo, para que depois você colhe os resultados. Tá vendo que é um processo? É um complexo. Essa suplementação aí, ela é fundamental. Fundamental. Né? Várias pessoas, profissionais da área, que eu já conversei aqui no Jurubebas, falam de suplementação. Você está falando de uma suplementação que ainda não tinha sido falado aqui, que é a ortomolecular, mas suplementação mesmo. Pessoal, a pessoa precisa, e quando você faz os exames,
tá na cara que tem que suplementar, porque não tem aquela substância. Ela não está presente ali na quantidade correta. Não, né? E não é só... Apesar de que muita gente por aí tem suplementado amigos, colegas e não sei o que, principalmente em academia, de forma completamente alucinada, maluca e irresponsável, né? Sem nenhuma linha de raciocínio. Exatamente, sem profissionalismo, vamos dizer assim. Exatamente. Né? E para a gente chegar nesse senso de o que você precisa, como é que funciona isso? Além dos exames de sangue, que muitas das vezes é negligenciado pelo profissional de primeiro contato, que é o médico, hoje eles vêm para mim por quê? A gente aprende a analisar os exames através de sinais subclínicos. Tá dentro do valor de referência no exame, Ju, mas ele tá mais pertinho do valor mais baixo. O que isso significa? Que seu corpo já tá dando sinais. Que aqui a gente ainda consegue atuar na área da prevenção, mas que se essa setinha subir até para cá, a gente vai ter um problema. Você quer esperar ter o problema? Não, então vamos trabalhar na esfera da prevenção. Mas essa relação da suplementação, ela vai tão profunda, Antônio, que a gente tem um estudo maravilhoso, que eu sempre relato ele para os pacientes. Vamos falar de alimentação e suplementação agora. Existe um estudo que relata que uma laranja de 1960, ela equivale a 33 laranjas de hoje. Olha que grave isso. Uma laranja de 1960 equivale a 33 laranjas atuais. Atuais em termos nutricionais. Olha como a nossa terra foi sendo mexida, como ela foi sendo poluída e como ela foi ficando pobre. Né? A gente hoje, para comer uma fruta, quantos agrotóxicos não foram utilizados para que adicionados para que aquela fruta chegue bonita lá na nossa mesa? Porque antigamente a gente até viu uma frutinha com um bichinho que foi ali. Bonita, bonita e hoje, né? Bonita e ordinária. E né? ordinária. Então, agora você consegue imaginar, por mais que eu coma perfeitamente bem, eu tenha um prato colorido, eu cuide da minha alimentação, ainda assim faltam nutrientes. Ainda assim vai faltar, porque a nossa terra, né, foi sendo poluída. Por exemplo, o magnésio. Magnésio só é produzido em países que têm terras vulcânicas. No Brasil não tem. E magnésio participa de mais de 325 ações enzimáticas no nosso corpo. A gente precisa do magnésio para viver. E aí? Como é que você vai fazer? Não tem um alimento que tenha magnésio. Suplementação. Quer ter 100% do aproveitamento dessa suplementação? Endovenoso e intramuscular. Até nós, que não somos o público pós-bariátrico ou temos a vesícula, parte da absorção se perde pelo ácido do estômago. Então, ali eu já tenho uma influência de ter uma parte que é perdida na via oral. Ai, mas eu tenho medo de agulha, Ju. Então, vamos no endovenoso, pelo menos que ajuda um pouquinho ali. É menos um pouquinho, porque a maioria relata que tem o medo de agulha no bumbum. Mas ainda assim, é a única escolha para quem quer ter 100% de aproveitamento dessas substâncias. Doutora, a pergunta que eu vou fazer agora é meio estranha, mas assim, eu acho que é uma situação que você já vivenciou lá. Quando a estética é a solução do problema que você ouviu lá na anamnese? Quando? Quase nunca. Quase nunca. Por exemplo, eu vou te contar um caso de uma paciente da semana passada que me procurou para fazer um preenchimento labial. E nisso ela já vinha de um histórico de que estava fazendo várias cirurgias na boca. Várias cirurgias com dentista. Daí o que acontece? Quando a gente entende que o paciente ele já está sob efeito de procedimento cirúrgico, ele perde sangue, ele precisa de repor, organizar a sua imunidade para que ele responda bem no pós-operatório. Cirurgia na boca influencia muito no metabolismo do cálcio. Então, eu preciso da vitamina K2. Ela quis fazer o preenchimento labial, mas deixei bem claro, meu amor. Seguinte, nós vamos fazer seu preenchimento, mas eu preciso te suplementar. Porque aí sim a gente vai ter uma melhor absorção do seu preenchedor, eu vou otimizar a sua saúde e seu pós-operatório com relação a essas cirurgias que você está fazendo, vai melhorar. Então, estética, ela é de dentro para fora. Um botox só fica bonito se você tiver seu organismo organizado. Se você tiver saúde nas suas células. Como eu tenho saúde nas minhas células hoje, falando de suplementação? Suplementando. Então, acaba que a gente faz ali um tratamento casado
mas que é com o objetivo de melhorar a saúde do paciente. Mas quase nunca é a solução do problema. Quase nunca é a solução do problema. Né? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque tem muita gente que usa a estética, tipo assim, não, para me dar um astral melhor, para não sei o quê. Então, cara... Isso tem. Isso tem muito. Aí o que acontece? Não, eu tô para baixo, eu quero fazer um botox. Eu explico sobre a suplementação, sobre o que a gente precisa fazer antes ou durante o procedimento. Não, eu não quero. Não, tá caro, não vou fazer, fica puxado para mim, hoje eu não dou conta de fazer. Depois volta. Eu continuo cansada, eu continuo triste, Ju, o que eu vou fazer? Vamos tratar, agora é hora de tratar, né? Porque muita gente fala assim, olha, você é o que você come, né? Eu melhoro isso dizendo, também. Mas você é muito mais do que você pensa. O que você pensa, a forma como você lida com a sua saúde, como você dorme, como você faz atividade física, não faz, movimenta, não movimenta. O seu emocional, né? A gente já falou sobre isso aqui, o seu emocional, ele simplesmente é o que você é. Exatamente. Né? Quando você lida, quando você... qualquer interferência emocional que você sofre, você sente a consequência automaticamente. Ou seja, quando alguém mexe com o seu emocional, ele está mexendo com quem você é mesmo. Seja no consciente, no inconsciente, mas é o que você é, né? Exatamente. Então, ou seja, eu estou mexendo lá na sua essência mesmo. E a consequência... Porque uma coisa é a fonte do problema, outra coisa é a consequência do problema. Quando você vai na consequência, você minimiza alguma coisa ali, mas não resolve. Né? Então, assim, o paciente... Eu não serviria para trabalhar como médico, não dá, porque, assim, na minha cabeça, a lógica não permite que eu minimize esse tipo de coisa. Cara, deixa eu te falar. Você é um poço de estresse. E aí você quer que eu te dê um remédio pro estômago? Exatamente. Ixi, isso tem demais. Isso tem demais. O que eu escuto de paciente que toma omeprazol assim, há 7, 8 anos, eu falo, peraí, você já está na fila do Alzheimer, você sabia, né? Um dos precursores do Alzheimer é o uso de protetores gástricos. Pantoprazol, omeprazol, os zóis da vida. Então, não, mas eu não consigo ficar sem, eu já tentei ficar sem, eu não consigo. Peraí, vamos lá então, vamos ver se a gente tratando a causa vai resolver ou não vai? Então, quando eu desafio, às vezes eu preciso de desafiar o paciente, né? A gente vai tratar o emocional nesse caso, e aí eu tenho a água ozonizada. A água ozonizada, ela trabalha todo o trajeto gastrointestinal desde a boca. Com ela, eu consigo tratar câncer de boca, de esôfago, de estômago e limpar, regenerar as células desse trajeto todo. Então, eu tenho um histórico de um paciente que tomava há 7 anos omeprazol, ele tomou 2 meses de água ozonizada, acabou o problema e eu tratei o emocional dele. Pronto. Nunca mais precisou de tomar omeprazol. Parou de enriquecer a indústria farmacêutica. Doutora Juliane Braga. Toda vez que a gente convida alguém para vir aqui, eu tenho a curiosidade de fazer o que seria uma última pergunta, né, e tal, não sei o quê, mas é o seguinte, a senhora foi convidada para vir aqui e tal, do momento em que a senhora foi convidada até o momento que a senhora entrou aqui, né, durante esse trajeto, surgiu na sua cabeça uma coisa do tipo, cara, eu vou lá no Jurubebas dar uma entrevista, esse cara precisava me perguntar isso, que seria importante falar. Eu deixei, isso deixou de rolar na nossa conversa? Ficou faltando alguma coisa? Olha, nós fomos bem amplos, hein? Eu tô achando que não. Eu acho que a gente falou muita coisa. Claro que se a gente for aprofundar em detalhes, a gente teria muito assunto, né? Alguns nós passamos e falamos assim, nossa, se eu fosse falar disso ia dar uma outra entrevista. Mas eu acho que nós conseguimos explanar bem os contextos que a gente se dispôs a falar, né? O que forma as práticas integrativas, como que um profissional da integrativa atua, como que é o recebimento desse paciente e a relação com o médico, indústria farmacêutica, eu acho que ficou bem legal, bem completo. Na minha avaliação, ozonoterapia, terapia neural, suplementação ortomolecular, né? E a estética não, mas os outros 3 temas precisavam de um esclarecimento que eu acho que
a gente trouxe ele aqui. Com Quer dizer, certeza. você foi clara e isso facilita, de alguma maneira, a quem tiver acesso à informação, de derrubar barreiras, Com certeza. né? De quebrar preconceitos. Porque as pessoas, pelo menos, deem uma chance ao conhecimento. Assim, ó, você não precisa concordar, mas você deveria pesquisar. Exatamente. Né? Não E custa nada. Você, não, negócio de terapia neural, será? Cara, vai pesquisar, ué. E pesquise nas fontes certas, por Sim, favor. não. Né? Quando eu digo pesquisar, não é ir no Google assim, terapia neural funciona. Não. É exatamente. procurar as fontes corretas, onde tem pesquisa, ir lá e tal, pesquisar outros profissionais, né? Então, pelo menos agora, você viu aqui no podcast uma profissional que lida com isso falar sobre esse negócio com consistência. Então, esse ponto de partida eu acho fundamental. Ah, com certeza. Né? Porque, infelizmente, né, tudo tem consequência. A rede social, que trouxe um monte de benefícios, também trouxe um monte de malefícios. As fake news estão aí para isso. Né? Gente, assim, é impressionante. Se você colocar agora no Google, unha encravada, beleza. Vão aparecer lá tratamentos milagrosos, assim, que você fala, não acredito que alguém acredita que isso poderia dar certo. E as pessoas acreditam, todos os dias. Ou seja, mas tem gente, e não duvide disso, viu? Tem gente que faz de propósito. Tem gente que inventa só para sacanear. Inflama a rede, né? Então assim, mas durante a nossa conversa ficou muito claro aqui, né, sobre tudo, né? Assim, ó, você falou com consistência. Então, por isso a pergunta, ficou faltando alguma coisa e tal? Tem mais alguma relevância, alguma coisa que acha que precisa ser dito e tal? Por quê? Porque é polêmico. É polêmico. Né? Você disse aí com todas as letras, ó, o Conselho Federal de Medicina não aprova a ozonioterapia, mas o Conselho Federal de Odontologia aprova. Sim. O Conselho Federal de Fisioterapia aprova. Ou seja, então, assim, quer dizer que um é científico e o outro não? Por quê, né? Por quê? É. Será porque um tem mais interesse na indústria farmacêutica e outro não? Também é uma bola a ser levantada aqui, né? Então, enfim. Mas tudo isso pode fazer com que essa reflexão fique mais consistente. E essa consistência melhora a visão das pessoas sobre aquilo que é novo. Né? Por exemplo, terapia neural. Isso é um negócio que, assim, digamos, olha, se isso tem base científica e se realmente produz esse resultado, já deveria estar sendo usado largamente. Largamente. Só que terapia neural tem só 100 anos. Pois é. E as pessoas não têm conhecimento. 100 anos. E a pessoa fala assim, nossa, mas... E eu nunca ouvi falar sobre isso. Nunca ouviram falar. Por quê? Mais uma vez a gente entra nessa discussão. Ela foi apagada do cenário depois que descobriram. Com certeza. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. A gente acha que não, né? Muita gente duvida e tal, mas, cara, quando a indústria farmacêutica percebe, estuda, né, que uma planta ou um chá ou sei lá o que tem eficiência curativa, meu amigo, eles vão demonizar isso de tudo quanto é jeito. Exatamente. Em benefício de um remédio. Exatamente. Isso está claro. Porque são bilhões e bilhões, quiçá trilhões de dólares envolvidos nisso. Exatamente, é muito então, assim, não é fácil, né? Para quem lida com terapias complementares, né? Para quem lida com medicina que não é a medicina tradicional, para quem fala em medicação natural, ou a reação da indústria farmacêutica é brutal. É brutal. É verdade. Eles vão fundo nas coisas, né? E o que não falta, agora, principalmente com as redes sociais, é gente, assim, com cara de cientista ou com cara de especialista falando um monte de bobagem. Exatamente. Né? Você tem que saber filtrar. Sim. Não tem jeito, tem que saber filtrar. filtrar. É um outro problema, né? Porque, infelizmente, num país como o nosso, a capacidade
de filtrar, ela está intimamente ligada à educação, ao nível educacional das pessoas. E hoje, o que mais, que é uma coisa absurda, o que eu vou dizer, mas é a realidade, o que mais acontece é gente saindo da universidade como analfabeto funcional. Total. Tem muitos relatos na rede, inclusive de estudantes de medicina saindo sem saber literalmente aferir uma pressão arterial, sem saber qual é o nome da patologia que a gente conhece como tem gordura no fígado. Então, eles não sabem responder. E assim, eu tenho, inclusive, pacientes que são alunos de medicina. Uma vez eu questionei para uma delas. Falei, olha, e se fosse para você tratar com seus colegas, qual deles você trataria? Ela falou, Deus me livre, com nenhum. Não acontece só na medicina, acontece em todas, né? Não estou demonizando a medicina, nós precisamos dela, na verdade, né? Mas a gente tem que saber escolher com cuidado os profissionais. Então, hoje vale muito mais a experiência do que essa galera jovem que está chegando aí. O exemplo da laranja aí... Foi violento, né? O exemplo da laranja acontece na vida prática, prática. E nas profissões. Ó. Um médico, o cara que formou... isso eu já ouvi de vários. Olha, a escola de medicina era outra coisa. Né? Primeiro que hoje, de 2, 3 escolas que existiam antigamente, hoje você tem 300. Exatamente. Houve um aumento. E aí, quem são os professores? Com que estrutura esses alunos estão aprendendo a prática da medicina? Como é que estão se transformando em médicos? Né? Porque não é fácil dizer, a minha função é salvar vidas. É um negócio, é uma profissão muito, muito, muito complicada. E a formação médica não é para qualquer escola. Exato. Não, é para qualquer um também. Então, hoje o papai pagou, eu sou médico. Não pode ser assim. Tem muita gente aí, tem muita gente aí nessa situação. Ou seja, eu posso dizer isso porque eu tive acesso a um curso de ultrassonografia, e aí uma coisa que me chocou, né? Uma das pessoas dizer para mim, Leal, tem médico que não sabe anatomia. É verdade. Eu falei, doutor, mas isso aqui que o senhor está vendo aqui é a vesícula. É o básico, eles não sabem. Isso aqui ou seja, então... Cuidado, né? Muito Prudência. Bem. Doutora Juliana Braga. Juliene. Foi um prazer enorme tê-la aqui falando sobre esses temas todos, né? Com certeza isso vai ajudar bastante quem tiver o interesse de assistir o programa para ter mais informação sobre temas pouco usuais, assim, tratados com profissionalismo como a gente fez aqui hoje. Que bom, eu fico feliz que tenham gostado. A conversa foi muito proveitosa, né? E a gente espera que quem escutar, quem ouvir, quiser tirar dúvidas também, estou à disposição. Bom, então, para você que esteve acompanhando mais um Jurubebas, essa é a hora da gente dizer, se você compartilhar, se você perguntar principalmente, né, se você fizer qualquer comentário, isso traz relevância e ajuda, né, os tais robozinhos lá a entenderem que precisam mostrar para mais pessoas esse conteúdo. Beleza? Isso ajuda a gente. Dar o like também é uma coisa que ajuda bastante, né? Você conseguir mais visualizações do conteúdo, ok? Agora, se você conhece alguém que se interessa por esse assunto, compartilha com ele o programa, né? E é isso, tá bom? Esse foi mais um Jurubebas, o pior e o melhor podcast desse planetinha tão achincalhado por nós humanos, não é isso? Então falou, até a próxima, tchau.